Queridos, nós temos 3 quintas-feiras. Hoje é a primeira das 3 quintas que ainda temos nesse ano. E quando nós olhamos para a nossa história, o que acontece? Todos nós aqui, ninguém aqui nasceu adulto. Ninguém aqui nasceu já barbudo. Ninguém aqui nasceu, né? Todos nós nascemos bebezinho. Começamos ali com leitinho materno. Depois foi para a papinha. Né? Eu já comecei, antes da papinha já veio a picanha. Veio a papinha primeiro. Né? Mas quando nós olhamos para a nossa história, nós entendemos que há ciclos ocorrendo na nossa vida, e esses ciclos fazem parte do processo de amadurecimento. Então nós amadurecemos nesse processo. Temos aqui jovens que têm menos tempo, que têm de repente 20, 25, tem uns um pouquinho mais velho, com 35, né? Eu com 45, tem gente aqui mais velha do que eu, mas todos nós tivemos ciclos, e a nossa vida ela é feita por ciclos. Você vai perceber que existem momentos que fecha-se um ciclo e abre outro. Então, eu tive o meu ciclo profissional no quartel, e esse ciclo se fechou, abriu um ciclo profissional na área do direito, e esse ciclo agora reduziu, abriu um outro ciclo pastoral, isso na minha vida profissional. E eu tive alguns namoros que foram ciclos, até Deus me preparar para minha esposa. Vem a minha esposa, começa um novo ciclo. E daí vem os filhos, é um novo ciclo. Agora os filhos já estão adolescentes. Logo já estão saindo de casa, já estão indo para intercâmbio, já estão casando. E ciclos, eles são muito comuns na nossa vida. Só que sempre nessa época de final de ano, o que acontece? Né, a gente começa a pensar, e aí? Sabe, aquelas reflexões, começa aquelas musiquinhas de Natal, o que vem no nosso coração? E agora? Está acabando o ano. E aí tem aquelas metas do próximo ano, e parece que isso virou até um chavão, e as pessoas começam a colocar metas, começam a colocar objetivos, e nós podemos sim colocar objetivos para o próximo ano. Mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, quando chegam no final do ano, elas têm muita dificuldade, principalmente nos dias de hoje, em estabelecer metas, estabelecer sonhos que gerem uma abertura de um novo ciclo. Então, muitas pessoas chegam nessa fase e falam assim, o que eu produzi esse ano? E começam a olhar para trás e falam assim, puxa, eu acho que eu não consegui fazer tudo que eu queria. Né? Quais os compromissos que eu assumi no final do ano passado? Eu acho que eu não consegui cumprir tudo. Como é que será esse próximo ano? Né? Ou, de repente, você chega nessa época da vida e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais as decisões que eu tomei que foram equivocadas e que eu estou tendo consequências? De repente, um relacionamento quebrado, de repente, um adultério que gerou consequências, de repente, eu fui intempestivo no meu emprego, perdi o emprego, de repente, eu dei um passo maior que a perna e gerei uma dívida. Quais as decisões acertadas que eu tomei e que hoje eu estou colhendo os benefícios? E é o momento que nós podemos refletir para a nossa história e tentar achar um norte para continuarmos avançando. E de repente você chegou aqui e você está meio desesperançoso. E de repente essa época de Natal, época de véspera de Natal, aqui nós estamos, olha, toda a decoração aqui, amanhã começam as apresentações de Natal. Se tudo correr bem, na próxima quinta nós vamos estar com o nosso palco de volta, né? Mas é bênção, o pessoal, a preparação, o pessoal ensaiou, se dedicou. Teremos apresentação amanhã, no sábado, no domingo à noite, né? Mas esse é um momento onde, de repente, não é uma época boa para você. Porque você fica olhando para trás e fala assim, puxa, eu não tenho motivo nenhum para celebrar. E muitas vezes, a tua falta de perspectiva e a tua falta de sonhos para abrir um novo ciclo na sua história, ela é fruto de algo que aconteceu na sua vida que fez com que você perdesse a essência da sua identidade. Então, quando nós entendemos o processo de crescimento e amadurecimento de Deus, nós conseguimos entender os ciclos da nossa vida, aonde nós estamos indo, como nós podemos chegar lá. E o grande objetivo é eu ter uma melhora constante. Tem pessoas que parece que regrediram. Então a vida passou e ao invés de eu amadurecer, eu regredi, eu estou mais inconsequente. Então o que eu quero fazer
que eu desejo no meu coração, que nós queremos caminhar nessas últimas 3 semanas. Eu quero trazer uma perspectiva de resgate de uma identidade. Algo que Deus diz que nós somos. Nós cantamos aqui um cântico muito bonito, foi traduzido de uma música do Hillsong ali, que eu sou o filho de Deus, eu sou quem Deus diz que eu sou. E na última semana, que vai ser no dia 26 de dezembro, eu queria que hoje você já saísse daqui com um desafio, de você ir construindo sonhos, que você vai trazer e vai colocar nos pés da cruz no dia 26. No dia 26 nós vamos ter um culto especial de fechamento do ano, onde nós vamos colocar os nossos sonhos diante do Pai. Se você acha que colocar sonhos em novos ciclos é um chavão, eu quero dizer que eu estou tendo uma experiência muito extraordinária com isso. Eu e a minha esposa e a minha família, meus filhos, há muitos anos, chega nessa época do ano, nós fazemos culto de gratidão na nossa casa, com uma lista que nós colocamos como sonhos. E foi muito interessante, no final do ano passado, nós colocamos os sonhos, e ele fica lá no nosso quarto de oração, e vira e mexe, nós pegamos aquela lista, e nós oramos por aquela lista. Eu, no meu período de isolamento com o Senhor, eu estou orando por aquela lista, e nós sempre somos surpreendidos. Final do ano, quando nós vamos olhar para aquela lista de pedidos, nós vemos que, de agradecimentos, nós vemos que Deus sempre faz infinitamente mais do que nós colocamos lá. E talvez você está andando, deixando a vida te levar, e eu quero desafiar você a declarar que 2020 será o melhor ano da sua vida. Que esse ano, independente do que aconteceu até aqui, você vai olhar para o teu coração, para a tua vida e para a tua história, e vai ver o que aconteceu que tentou distorcer a tua identidade em Cristo. E a partir dessas 2 semanas, nós vamos trabalhar áreas da identidade, nós vamos colocar sonhos para que o ano de 2020 seja extraordinário. Você crê nisso? Queridos, e quando eu falo isso, eu estou nada mais, nada menos que profetizando o que essa palavra está dizendo. Que a palavra ministra ao meu coração. E eu queria perguntar para você, você tem dúvida da sua identidade? Sabe que uma das estratégias de Satanás é tentar colocar mentiras que diminuam a nossa fé, que provoca medo, que traz dúvida no nosso coração sobre nossa identidade em Cristo, que coloca em xeque o amor do Pai. Mas eu quero te dizer que o que Deus fala é que nós somos filho amado do Pai, e que Deus nos criou com um propósito muito extraordinário. Você não é obra do acaso. Sabe? O pastor Silvado que fala assim, você não é, mesmo que você seja do, aquele negócio que, engravidou. Mesmo que seja do, você não é por acaso, Deus sonhou com você. Certo? Então, vamos caminhar. Eu quero sim ajudar a você a olhar para o teu coração, olhar para a sua identidade, e nós vamos colocar várias coisas diante do Senhor nessas 2 próximas quintas e no dia 26. Você não vai precisar colocar nome, nada, você vai escrever uma lista que vai estar lá na tua casa, que você vai estar relembrando dela durante o ano. Mas você vai trazer uma cópia aqui, nem que seja um xerox sem nome, que você vai colocar nos pés da cruz, porque eu vou trazer a minha lista. Lá em casa nós vamos fazer o nosso culto de gratidão antes do dia 26, porque, queridos, Deus fechou com chave de ouro. Sabe aquele milagre que você fala assim, isso aqui eu estou colocando, mas eu não sei, tem que ser grande. E Deus move no sobrenatural. Semana passada eu, de cirurgia, consegui fechar algo muito tremendo, um sonho que eu tinha colocado diante do Pai. Foi muito extraordinário. Queridos, às vezes o que falta no nosso coração é ousadia. Ousadia para se entregar. Ousadia para colocar diante de Deus. Então, vamos caminhar. Eu digo o seguinte, quando nós olhamos para a nossa história, nós temos que entender que o pecado nos afastou de Deus. Sabe que Deus, quando Ele sonhou conosco, Deus lá atrás, Ele tinha um projeto inicial. Qual que era o projeto de Deus? O projeto de Deus
era para que nós pudéssemos estar na presença dele, em comunhão com ele plenamente. No domingo nós vamos estar pregando um pouco sobre isso. Mas sabe, esse era o projeto inicial de Deus. Só que o pecado o afastou e ele melou esse projeto de Deus. Mas Deus, ele vem e ele, com uma estratégia, ele tem algo que é extraordinário. Ele dá o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos resgatar esse projeto inicial. Então, o nascimento de Jesus, que nós estamos celebrando no Natal, ele é o início da execução de um projeto de Deus, um projeto de reconstrução da nossa comunhão com ele. Sabe, e Deus é extraordinário, porque ele olha para cada um de nós, embora tenha todas essas frustrações, ele vem, ele sonha com cada um de nós. E ele tem planos para cada um de nós. Por isso que eu te digo, você não é fruto do acaso. Você não não veio ao mundo sem planejamento. Deus veio com um propósito específico. Mas dependendo de onde você nasceu, as experiências que você teve na sua família, as experiências que você teve no teu crescimento, na sua adolescência, isso impactou quem você é hoje. E eu pergunto, quem você é? E quem Deus diz que você é? Essas perguntas que nós vamos estar respondendo nessas 2 semanas. Certo? Então, nessa execução do projeto de Deus, nós precisamos desse momento de preparação para que Deus possa fazer tudo que Ele sonhou para nós. Queridos, de repente, na tua área relacional, você já está desesperançosa, você já desistiu. Por quê? Porque você perdeu o foco de quem você é. Certo? Eu lembro a minha esposa, eu fui o primeiro namorado da minha esposa, e eu conheci ela com 30 anos, ela tinha 30 anos. E ela, desde os 14 anos, orava por um esposo. E muita gente chegava, você vai ficar para titia, você vai ficar para titia. E aí os irmãos dela, imagine, filha única de 6 irmãos. E um tinha falecido, tinha 5 irmãos. E eles convidavam ela para ir na casa deles. E ela chegava lá, tinha um amigo de um irmão lá. Sabe? E a maioria deles cachaceiro ainda. E chegavam, e aí via que os irmãos estavam tentando jogar, pega alguém, sabe? E ela falava assim, não, eu estou esperando pelo meu amado, e ela, sabe, chegou com 30 anos, mas ela sabia quem ela sabia que era filha amada do Senhor. Ela foi para o seminário, para fazer o seminário teológico ali, e aí todos os seminaristas lá têm que sair do seminário em 4 anos, casado. Porque eles saem de lá para querer assumir uma igreja, ser pastor de uma igreja, e o pastor tem que estar casado. E aí todo mundo querendo jogar ela para, sabe? E ela falou, não, eu não vou na onda, eu sei quem eu sou. E daí, de repente, começa aquela musiquinha de fundo, e aparece um príncipe. Uau! Certo? Sabe, Deus move um negócio extraordinário, porque o pastor Sheila, que era o pastor de crianças aqui, conhece ela estava lá na igreja do Água Verde. Fala assim, Angélica, vem me ajudar num projeto lá na Vila Zumbi, e traz ela para ajudar num projeto para cuidar das crianças. E quem que era o líder do Ministério Infantil? E eu olho para ela e falei, agora sim. 1 ano orando por uma esposa, certo? Eu falei, não quero mais ficar aventurando, eu quero agora a esposa e mulher de Deus. Mas ela sabia quem ela era. Deus tinha uma promessa para ela, e tinha uma promessa para mim. Certo? E eu olho assim, nós vamos fazer, ali estamos com 17 anos de casados, e eu acho que se eu tivesse procurado no mundo inteiro, eu não ia achar uma esposa mais parecida comigo, que me honrasse, que me amasse, que me realizasse em todas as áreas, e ela também se sente realizada por mim. Por quê? Porque nós acreditamos no projeto de Deus e no tempo de Deus. Sabe, então você é um grande projeto de Deus. Deus sonhou com a sua vida, projetou, te deu um potencial tão grande. Sabe, e potenciais diferentes. Tem gente que tem um potencial enorme para ir, comunicativo, ele vai. Tem gente que tem um potencial enorme para ficar nos bastidores, para pensar, sabe. Tem gente que é tudo acelerado em 220, já tem outros que para morrer de morte súbita demora 3 meses, sabe. Mas cada um de nós tem características que Deus sonhou, Deus planejou. E eu quero levar você a olhar para o teu coração e resgatar algo na sua identidade que pode ter se perdido nesse processo até aqui.
As tuas experiências do passado podem ter gerado marcas que fez você se desviar do projeto inicial de Deus, ou fez você perder quem você é na essência. E é baseado nisso que nós vamos caminhar. Você pode abrir lá a sua Bíblia, lá em Efésios 1. Hoje nós vamos trabalhar 3 áreas. Na quinta-feira que vem, outras áreas diferentes, para que dia 26 nós estejamos aqui num grande culto. Último do ano, nós vamos fazer o negócio tremer. Nós não, o Espírito Santo de Deus, porque nós vamos colocar os nossos sonhos diante do Pai. Efésios 1, de 1 a 6. Você achou aí já? Gente, se você está vindo para a igreja e não está trazendo a Bíblia, por favor, né? Bíblia é que nem escova de dente, cada um tem que ter a sua e usar. No celular, o celular engana bem. Vamos lá. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Hoje nós vamos até aqui. Queridos, Efésios, nós vamos caminhar nesse texto, vamos entender em que contexto, né? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, ele tinha passado aproximadamente 30 anos da conversão de Paulo. Ele estava preso. Imagina alguém preso, escrever uma carta tão bela, uma carta tão profunda quanto Efésios. E ele está trabalhando aqui, nós vamos usar para alinhar nossa identidade em Cristo. Mas ele está escrevendo aqui para crente, ele não está escrevendo para descrente. Veja ali logo no começo, Paulo, no versículo 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela sua vontade, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo para nós. De repente você está aqui, você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, mas quando você tem essa oportunidade, hoje você vai ter essa oportunidade de recomeçar ou começar uma história com Cristo mais próxima, diferente. Sabe, ele está falando para nós. Então, quando ele fala em identidade, quando ele está falando nas bênçãos espirituais em Cristo, ele está falando para os crentes, para aqueles que já aceitaram a vida, já entregaram a vida para Jesus, mas que têm caminhado com a identidade distorcida, têm caminhado com alguns equívocos que têm travado o processo de crescimento. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele já tinha passado por um processo de amadurecimento. Logo que ele se converte, ele fica um tempo entendendo todo o processo de conversão dele, e ele começa a crescer, conhecer mais a Cristo, e conhecer mais a Deus, e ele vem experimentando um crescimento. Com 30 anos de conversão, ele já estava bem maduro, ele já estava muito estruturado, certo? Mas mesmo preso fisicamente, ele vivia uma liberdade em Cristo, e que nada fazia com que retirasse dele a essência de quem ele era. Sabe, quando você sabe quem você é em Cristo, não tem prisão que te segura não, gente. Não tem provação que te abale não. Então o problema não é as provações, você está sendo nocauteado por uma provação, o problema não é sua provação, o problema é a sua identidade. É a sua identidade. Porque quando eu rejeito o processo de amadurecimento na minha vida, eu estou querendo abreviar algo que Deus está querendo trabalhar no meu coração. Quantas pessoas que querem cortar o processo, querem cortar caminho, e não entendem que o caminho e o processo de Deus faz parte do processo de amadurecimento e de crescimento. Se eu não tivesse tido as minhas experiências financeiras lá atrás, de grande luta, de grande desafio, de buscar a presença de Deus, Deus me ajude, talvez eu não saberia lidar com o que Deus tem colocado à minha disposição hoje.
se eu não tivesse lutas nos meus relacionamentos lá atrás, talvez hoje eu não saberia lidar com o relacionamento que Deus me deu para a vida toda. Se eu não tivesse tido experiências negativas no processo da minha condição de filho, com a minha paternidade terrena, talvez eu não conseguisse ser um pai que Deus tem me proporcionado a ser para os meus filhos hoje. Então esse processo de amadurecimento faz parte. Então, se você está focado na tua aprovação, tira os olhos dali e olhe para a sua identidade. Quem você é em Cristo? Esse é o grande desafio. Eu quero te desafiar nessa noite, a você tirar toda a mentira em sua mente, que tem levado você a olhar para a sua identidade de uma forma equivocada. E quando nós vamos para esse texto, o primeiro ponto que eu destaco aqui, está ali no versículo 3. A identidade que eu quero colocar aqui, nesse primeiro ponto é: eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pode falar comigo? Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olha o que diz aqui: bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe, o ser abençoado é o oposto de ser desgraçado, ou sem a graça, ou não ser abençoado. Aqui o apóstolo Paulo está falando que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, e não por Cristo. Porque nós somos abençoados por Cristo, mas as bênçãos espirituais é em Cristo. Quando pensamos em Cristo, significa que as bênçãos são consequência de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Esse relacionamento é de intimidade, onde temos a vida transformada por Ele, e por isso que nós somos submissos ao senhorio dEle. Quando eu não tenho essa dimensão, eu caminho pela vida tentando conquistar algo pelas minhas próprias forças, porque eu não entendo as bênçãos celestiais de Deus, as bênçãos espirituais de Deus. Lá em Efésios 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando eu falo que eu sou abençoado de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é porque eu sou capacitado a enfrentar as forças espirituais do mal. Quando eu perco essa identidade, eu deixo que o mal vai me dominando. Sabe, e aí aquelas pessoas que vêm e que tentam me derrubar, eu caio com facilidade, porque eu não entendo que eu sou abençoado com as forças espirituais. E aí, quando vem aquela tentação, eu caio em pecado, porque eu não entendo que eu sou abençoado nas regiões espirituais. Sabe, existe uma batalha para destruir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Muitas pessoas perdem a identidade porque perderam essa referência, deixaram ser dominadas pelas forças espirituais do mal. Qual que é a grande dificuldade que você tem enfrentado e que te impede de tomar posse das bênçãos espirituais? Porque você não crê no poder de Deus e no senhorio de Deus em sua vida. Entender que você é abençoado em Cristo leva você a deixar que as estratégias de Satanás sejam anuladas. Quais são as estratégias de Satanás? Como é que ele age? Através da opressão, ele coloca medo no teu coração. Através da obsessão, ele vai colocar uma obsessão, algo que você fica obcecado em querer. Através da tentação e através da possessão. Quando entendemos que somos abençoados, tudo isso cai por terra. Satanás não tem mais poder para dominar sobre a sua vida, porque você
é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A proposta de Satanás, João lá em 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, né? E infelizmente ele consegue fazer isso com muitas pessoas. Eu atendi certa vez uma pessoa que ele tinha entregue a alma para Satanás. Sabe por quê? Porque num momento de grande depressão, ele tentando afastar aquela dor, ele tentou suicídio. E ele falou assim, Satanás veio e falou para mim que o suicida não herdará o reino de Deus. E aí ele falou assim, já que eu não vou herdar o reino de Deus, então eu vou me unir a Satanás. E aí ele foi lá, fez uma consagração, e ele foi e se entregou a Satanás. E aquele jovem estava destruindo a vida dele. Destruindo. Até que eu atendendo ele, e ele vem com isso, e ele estava dominado pelas trevas. Aí eu cheguei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar quem você é em Cristo Jesus. Que você é abençoado. Abençoado pelas bênçãos espirituais das regiões celestiais. E que existe um pecado que a palavra descreve que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que na prática é quando eu rejeito ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que Satanás fez foi colocar uma armadilha, uma mentira na sua vida, na sua mente, e você caiu. Mas hoje, eu quero te dizer que Deus está te dizendo, venha meu filho, que eu quero te abençoar. Eu quero trazer vitória para a sua vida. Eu quero trazer libertação para a sua vida. E ele aceitou, e ele entregou a vida ao Senhor. Jovem lindo, está aí voando, sendo abençoado por Deus, vivendo experiências extraordinárias com o Senhor. Porque quando a mentira é exposta, Deus entra, restaura, e a verdade prevalece. Sabe, essa pessoa, ela entendeu que o inimigo não poderia tocar nela. Que a partir daquele momento que ele tomasse posse das bênçãos espirituais, nada mais ia estar sob o domínio de Satanás. Sabe, tem outra situação de alguém que fez um aborto. E de repente você está aqui nessa noite, você passou por um aborto, e você não consegue se perdoar com relação a isso. Eu quero te dizer que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. E você pode parar de ser escravo dessa marca do seu passado. Por quê? Porque Deus já nos abençoou e nós podemos tomar posse. Sabe, tomar posse do perdão de Deus, não ficar vivendo, continuar vivendo escravo no sentimento de morte. Como Satanás tem dominado territórios na sua vida? O que você fez para perder sua identidade a ponto de abrir mão dessas bênçãos espirituais? Sabe, o inimigo das nossas almas não pode te tocar. Hoje você vai abandonar alguns pensamentos que têm te dominado. Se tem pensamento de morte que está rondando a tua vida, hoje você vai colocar diante de Deus, porque você vai tomar posse das bênçãos espirituais para a sua vida. Sabe, se tem pensamentos que você, eu não tenho valor, eu quero te dizer que você tem valor sim, porque Deus te criou de uma forma especial. Se alguém algum dia disse para você que você não tem valor, eu quero dizer que você tem valor, e que Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Sabe, se de repente está dizendo que você é um fracassado, você é uma fracassada, poxa, eu não consigo ficar em emprego nenhum, eu chego 3 meses, eu estou mandando, já perco o emprego. Eu quero te dizer que isso vai mudar. 2020 vai ser um ano de vitória para a sua vida. Vai ser um ano onde você vai experimentar o que Deus tem de melhor, das bênçãos espirituais que Deus tem preparado para você. Porque essas mentiras vão cair por terra. Quais as dúvidas que Satanás tem plantado no teu coração? Essa noite é uma noite de resgate. Você vai deixar esses pensamentos nos pés da cruz. Romanos 8,37 diz lá: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Querido, Deus te criou, sonhou o projeto dele para que você seja vencedor e vencedora em Cristo. Em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada, independente de como está a tua identidade hoje. Você vai tomar posse dessas bênçãos espirituais para a sua vida. Mas um segundo destaque que eu trago desse texto: eu sou escolhido para ser santo e irrepreensível. Veja ali no versículo 4. Porque Deus me escolheu nele antes da criação do mundo. Querido, Deus te escolheu. Antes de criar o mundo, Deus já te escolheu. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A santidade é possível porque Deus o escolheu para a santidade. Ele nos elegeu para um propósito. Sabe onde muitas pessoas perdem a identidade? Por não conhecer a sua posição em Cristo. Por não conhecer. Certa vez eu fui na casa de um casal, e eu apresentando o amor de Deus àquele casal, e ela já tinha entendido, e ele rejeitando, e ele rejeitando, e ele rejeitando. E aí eu falei assim: por que você está rejeitando tanto? Ele fala assim: eu não mereço, eu sou muito pecador, eu nunca vou conseguir aceitar ou mudar a minha vida. Sabe, ele tinha uma mentira plantada na mente dele, que ele era muito pecador. Ele era muito pecador, ele não podia aceitar esse desafio. Sua identidade foi rejeitada por traumas e marcas do passado, e ele estava escravo. Quais as marcas do passado que você tem carregado? Puxa, eu não consigo ser santo, eu nunca vou conseguir ser santo. Eu quero te dizer que a minha mãe é mãe de santo, porque eu sou santo. Sabe, eu sou santo não porque eu faço, porque eu tenho a natureza de Cristo, e em Cristo eu sou santo. Continuo sendo pecador, mas eu sou santo. Se nós olharmos ali para Daniel 7, santo não significa uma pessoa que não peca, certo? Lá no Antigo Testamento representava uma pessoa separada por Deus. No Novo Testamento, através do Espírito de santificação, uma pessoa separada para pertencer exclusivamente a Deus. Mas quando nós pecamos, nós negamos a nossa posição de um filho santo, mas não deixamos de ser santo ao pecarmos, porque é uma posição nossa, é nossa identidade. Lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, queridos, se Deus declara que você é santo, que você é irrepreensível, por que você está se enganando? Por que você anda com um chicotinho, dizendo: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou poder, eu sou nada? Nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus sonhou com cada um de nós e nos colocou nesse mundo com essa oportunidade de sermos santos. Sabe que muitas pessoas deixam de lutar, deixam de experimentar o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque eles perderam essa identidade de santidade. Quando eu olho para a minha história, eu rejeitei muito aceitar Jesus. Mas pense em alguém que foi difícil. Eu achava crente o povo mais careta que tinha. Esse pessoal é tudo besta. Estão perdendo de aproveitar a vida. Olha aqui, ó. Eu era aqueles que... Quem aqui já... na cidade do interior, tinha os bobódromos lá. Quem sabe o que é bobódromo? Cidade do interior, alguém sabe? Ó, aqui, ó. Tá todo mundo se escondendo aí. Bobódromo era um lugar onde... ficava um monte de gente nos dois lados da rua, você passava o carro no meio. Som alto. E aí vocês encostavam o carro ali, levantavam o capô, caixinha de cerveja, ficava ali se achando. Aí passava as menininhas. E eu vivia assim. Sabe? E era um negócio ridículo. Ridículo. Hoje eu olho e falo assim: meu Deus. Gente, eu morava em Cascavel, perto do Paraguai. Então, na época, tinha uns alto-falantes Pioneer. Os capacetinhos, todo mundo aí, lembrando, né? Os mais antigos, subwoofer aqui no meio, um módulo.
sabe? E aí, com um radinho da última geração, que tinha um controlezinho aqui, que abria a portinha, colocava a fita, voltava a portinha. Isso é um antigo, hein? Mas sabe o que acontecia? Eu achava que isso era curtir a vida, isso era ser feliz, e eu rejeitava, porque eu achava assim, eu nunca vou conseguir ser que nem esses crentes, certo? Eu nunca vou conseguir ser certinho, no sentido de, não, puxa, eu nunca vou conseguir abandonar isso, eu nunca vou conseguir, até que eu tive que ir lá no chão, aí lá no chão eu fui buscar, quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você consegue olhar é para cima. Aí eu olhei para cima e falei, eu preciso de Deus. E Deus começa a trabalhar no meu coração, mas o meu coração duro, e Ele coloca uma isca, uma pretensa namorada, para que eu fui chegar nela, ela falou, não vou namorar com ninguém que não é da minha igreja. Eu falei, então é para ir na igreja, vamos lá então. E eu fui lá só para namorar a moça, cheguei lá e conheci a Jesus, que transformou a minha história. O namoro acabou 2 meses, 3 meses depois do meu batismo. Mas foi o necessário para que eu tivesse minha vida transformada. E quando eu me converti, eu falei assim, eu preciso abandonar tanta coisa. Eu preciso abandonar pornografia. Eu preciso abandonar masturbação. Eu preciso abandonar mentira. Eu preciso abandonar tantas áreas da minha vida. E Deus foi tratando, porque a nossa vida é um processo. E esses processos da vida vão acontecendo. E hoje eu olho para trás, 23 anos depois, e eu sou muito grato a Deus. Eu não me reconheço como eu era lá atrás, porque a santidade veio como uma consequência de uma intimidade com Deus. Deus selou e colocou um carimbo em mim de uma nova identidade. Você é santo e irrepreensível. E o santo e irrepreensível primeiro nasceu no meu coração. Depois as minhas atitudes foram mudando a partir de algo que tinha dentro do meu coração, algo carimbado na minha alma. Sabe, a nossa vida nesse processo de crescimento, amadurecimento, você de repente está patinando, você está tanto tempo caminhando com Deus e você não consegue ver crescimento. Eu quero te desafiar a você tomar uma decisão. 2020 vai ser o ano da sua vida, o ano da sua história, um ano de um recomeço. Queridos, Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se autolimitou, nasceu como criancinha e veio crescendo pelo processo. Eu quero te dizer que nessa noite, você vai deixar todas as mentiras, dizendo assim, você não é capaz, você nunca vai abandonar isso, você nunca vai abandonar a pornografia, você nunca vai abandonar o cigarro, você não vai abandonar as drogas, você não vai abandonar esses pensamentos. Eu quero te dizer que é possível sim, você ser santo e irrepreensível diante de Deus. Isso não quer dizer que você não vai pecar, mas você reconhecendo a sua natureza, você vai a todo momento, você vai ser sendo constrangido a buscar santidade cada dia mais diante do Pai. Queridos, e para fechar, uau, o horário avançou, meu Deus, tá, versículos 5 e 6, olha ali, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou, é isso que nós cantamos, certo? O mundo tenta tirar essa condição de filho, mas lá em Efésios 1:2, de lá, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, imitadores do Pai como filho amado. Sabe, o filho, ele recebe o DNA do Pai, ele é imitador do Pai. Eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho minha filha de 15 anos, e eu vejo meu filho assim, ele olha para mim, tem algumas coisas que eu faço, ele começa a me imitar, e ele olha assim, e eu faço um negócio, e se eu estou fazendo, e eu faço alguma coisa assim, de repente ele começa a me imitar, e ele olha, e ele começa a querer se espelhar em mim. E por quê? Porque eu sou o pai, eu sou a referência dele, e ele quer cada dia mais estar mais parecido comigo, e ele fala, eu quero ser advogado e pastor também. Então, sabe, eu falei assim, calma, não é a hora ainda. Eu quero que você viva a sua vida, mas você pode sim, aquela essência que nós temos de amar a Jesus, de se entregar a Jesus, de confiar no Senhor Jesus, isso assim, eu quero que você imite, porque eu quero que você busque, ainda mais do que eu, porque o filho, ele vai sempre querer estar parecido com o pai, se o pai é alguém imitável. Sabe, quando
uma das principais estratégias de Satanás é retirar a figura do pai nessa geração. E muitas famílias têm perdido isso. Muitos tiveram os pais presentes na infância, e isso foi muito bom, mas muitos não tiveram. Como é que foi com seu pai terreno? Ele era amoroso? Ele era cuidadoso contigo? Ele era bondoso? Ele era fiel? Ele cuidava de você, te protegia? Ele nunca te abandonou? Sabe, talvez você respondeu negativo uma ou duas ou todas essas afirmações, mas eu quero te dizer que o nosso Pai eterno, Ele nunca nos abandona. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é tremendo. E Ele sonhou com você como filho, e falou assim: meu filho, minha filha, eu quero fazer algo tremendo na sua vida, eu quero fazer você mais que vencedor. Deus está sempre conosco, o nosso Pai eterno está sempre conosco. Lá em João 1,12 diz lá que todos que receberam e creram deram o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então há uma diferença em você ser criatura e ser filho de Deus. Todos os homens foram criados por Deus, sim, mas nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa entender o sacrifício de Jesus. Agora, você como filho de Deus, filha de Deus, você tem o DNA do Pai. E sabe o que é o DNA do Pai? É o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus eu consigo tomar posse da minha condição de filho. Imagine você que tem um filho. Você gostaria de ver esse teu filho desobedecendo? Sabe aquele filho que fala assim: eu nem convido essa família para vir aqui em casa, porque o filho chega aqui e detona a casa. Já teve gente assim? Já recebeu gente assim? Eu já recebi na minha casa. Certo? Chegou o filho terror, conseguiu, sabe, aquele negócio, conseguiu grudar presunto no teto. Sabe, negócio doido, que daí você fala assim: eu não convido mais. Sabe aquela pessoa, puxa, filho, não anda com aquilo ali, porque aquilo ali não é uma boa influência para você. Imagine, será que um pai gostaria de ver o filho taxado assim? É muito melhor falar assim: puxa, como o seu filho é educado. Puxa, deixa o seu filho ficar aqui, vocês vão viajar, deixa eles ficarem aqui em casa. Eles são uma boa influência para os meus filhos. Sabe, muitos pais querem que nossos filhos estejam com eles, que os teus filhos estejam com eles, porque vocês educaram, porque vocês veem os teus filhos refletindo o seu caráter. Agora, nós como filhos de Deus, como é que nós podemos reproduzir o caráter de Deus? Um filho que não valoriza o que os pais dão de presente, gera uma tristeza no coração do pai. Será que você tem valorizado o que Deus pagou pela sua vida, pela sua liberdade, pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida? Sabe o que Deus espera de nós? É que nós possamos ter uma condição de filho, tomamos posse dessa condição de filho, e que a gente consiga reproduzir o caráter, o DNA do Pai. A sua identidade requer imitar o Pai. O Pai fala aqui: o Pai nos perdoou. Então você como filho, perdoe. Tenha um coração perdoador, um coração humilde para pedir perdão. Sabe, o Pai nos ensinou a pagar o mal com o bem. Comece a viver dessa forma. Tem alguém que está te prejudicando? Você é filho do rei. Retribua com bem. Ah, é difícil. É difícil nada. É uma bênção. Gente, é muito mais fácil você retribuir com o bem do que você maquinar o mal. Como filho que realmente valoriza o que o Pai tem dado, nós precisamos reproduzir a natureza do Pai, o DNA. Nós precisamos obedecer à direção do Pai. Sabe que se eu chego e falo para o meu filho, olha, eu quero que você vá aqui por esse caminho, ele não vai por outro caminho, porque ele sabe que eu estou olhando e eu sei qual que é o melhor caminho para ele. Quando ele era pequenininho,
ele tomou alguns sustos, porque quando ele tentou ir por um caminho meio diferente, ele teve que queimar a mãozinha no fogão a lenha, não tão quente, para saber que ele não podia colocar a mão ali. Mas, a partir do momento que ele entendeu que aquilo que eu orientava ele era para abençoá-lo, aí ele começou a obedecer, e ele começou a viver com o DNA do Pai. Qual o desafio que impede você, que você precisa transpor para você assumir a tua condição de filho? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Quando nós resgatamos a nossa identidade, de repente alguém um dia falou para você: você não é amado, você não é amada. Sua vida, você tomou tantas decisões erradas que não tem mais jeito. Você jogou sua vida no lixo. Você fez isso, você fez aquilo. Eu quero te dizer que você, como filho do Pai, você pode recomeçar, independente de onde você esteja, independente do que aconteceu até aqui. Deus está te dando a oportunidade hoje de você resgatar a tua identidade de filho, para que você tome posse de todas as bênçãos que estão na casa do Pai. Queridos, quando nós resgatamos a nossa identidade, nós abrimos uma janela de oportunidade para um novo ciclo na nossa história. Você pode fechar seus olhos? Essa jornada que nós estamos começando é uma jornada onde o desafio maior é resgatar a identidade. Você perdeu sua identidade? Eu quero te dizer que hoje Deus está dando a oportunidade de você resgatar a tua identidade. A identidade que você entender que você é abençoado com as bênçãos espirituais, que você é escolhido e Deus te capacita a ser santo e irrepreensível. Quero que você saia daqui hoje com essa convicção: eu sou santo e irrepreensível, porque Deus ele vai olhar para a atitude do teu coração, e o resultado dessa atitude do seu coração vai gerar as mudanças que tenham que ocorrer no teu caráter. Eu quero que você saia daqui com o entendimento que você é filho, filha de Deus, filho amado de Deus, filha amada de Deus. Mas antes de eu colocar o desafio no teu coração, eu queria dar uma oportunidade de você que nunca entregou tua vida para o Senhor. Nós vimos aqui para uma condição para ser filho de Deus, é você entregar a sua vida ao Senhor. Faça uma oração no seu lugar onde você está. A igreja está de cabeça baixa orando. Faça uma oração dizendo: Deus, eu quero sim me arrepender dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu quero hoje sair daqui como filho de Deus. Como a palavra do Senhor diz, que aquele que crê que o Senhor morreu e ressuscitou pela minha vida gera salvação. E eu quero sim entregar minhas vidas nas suas mãos. Você fez essa oração? Deixa eu orar por você. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Alguém fez? Aqui. Graças a Deus. Mais alguém? Aqui atrás. Graças a Deus. Louvado seja aqui na direita. Graças a Deus. Atrás. Louvado seja. Agora eu quero falar com você. O que Deus falou no teu coração? Qual a identidade que você precisa resgatar? É uma dessas? Você de repente não se considerava filho de Deus? Você de repente não se achava em condições de ser santo e irrepreensível? Você estava abrindo mão das bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Eu quero desafiar, vamos ficar de pé. Se você está tomando uma decisão hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente também. Eu quero orar por você. Mas nós vamos terminar esse tempo orando. Queridos, identidade, resgate da identidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Deus me liberta, e enfim será. Sou filho de Deus, sem essa implacável.
Pai. em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. É verdade, Pai. É verdade, Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Louvado seja. Feche seus olhos. Deus amado, somos muito gratos ao Senhor pela nossa condição de filhos. Nós temos aqui irmãs que estão aqui à frente dizendo sim, eu quero sim resgatar a minha identidade. Nós temos pessoas que ficaram nos seus lugares que hoje também estão entregando. Pessoas aqui que estavam escravas, que hoje estão saindo libertas. Pessoas que estavam escravas de alguma mentira do passado que hoje estão sendo resgatadas. Mulheres que passaram pelo aborto, que estavam escravos, que hoje estão se sentindo perdoados. Homens, mulheres, escravos da pornografia, que hoje estão deixando no seu altar, assumindo a posição de santidade. Pessoas que estão viciadas, que estão lutando com o vício, hoje o domínio próprio está dominando na sua igreja, porque o Espírito do Senhor está aqui. Deus tem coração queimando aqui, Pai. Age de uma forma poderosa, que possamos ver vidas transformadas para o louvor da sua glória. Deus, toda palavra maldita lá atrás caiu por terra, porque aqui nós temos uma geração de filhos amados do Senhor, vencedores em Cristo Jesus. Deus, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Abençoe, Deus, cada um que nessa noite está colocando a sua vida diante do Senhor. Essa é a minha oração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja.